Amém. A glória seja dada ao nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Sempre muito grato a Deus pelo privilégio de poder servir mais um dia. Mais grato ainda a Deus porque eu estou vendo a casa do Senhor florida, né, irmãos? Bastantes irmãos que se propôs, né, nessa noite buscar a presença do Senhor, a face do Senhor, aprender do Senhor, e isso alegra o nosso coração, irmãos. Porque a gente tem buscado ministrar, ensinar aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Que não há lugar melhor para estar senão a casa do Senhor, que o que sustenta o crente é a palavra do Senhor, que direciona o crente à vontade de Deus para a sua vida. E quando a gente vê uma igreja que está tendo esse entendimento, e não só tendo esse entendimento, está tendo prazer nessa busca, é motivo de grande alegria, irmãos. É um motivo de grande alegria. Nós que, pela graça de Deus, temos o privilégio de anunciar a palavra do Senhor no púlpito, né? E é uma grande responsabilidade. A gente já estamos aqui com temor e tremor. A gente sabe o quanto, irmãos, é colocado de força nisso, de busca, de esforço. E eu digo que a melhor forma do homem, falando do homem, que a gente sabe que toda glória e honra é dada ao nosso Deus. Nós não vamos tocar na glória dele. Isso não está no nosso coração. Então a forma da igreja honrar esses homens que têm se proposto, subir no púlpito, mesmo com temor e tremor, e muito temor, irmão, ao Senhor, mas em obediência, a melhor forma da igreja honrar esses homens e mulheres de Deus é estar do jeito que os irmãos estão. Sentados, ouvindo, crendo que Deus vai usar o irmão ou a irmã que aqui sobe. Então isso nos alegra, irmãos. Desde já eu agradeço a Deus por cada vida. Peço a Deus que tire todo espírito de divisão, irmão, todo pensamento contrário, e reavalie a palavra do Senhor. Não vamos pregar homens falhos e dependentes da graça e da misericórdia. Vamos pregar poder de Deus essa noite. Não se trata de esboço, de tópicos, se trata da palavra de salvação. A pregação, o evangelho não é resumido a tópicos, irmão, não é resumido a um esboço, é uma ajuda, é um auxílio, mas se trata da palavra de Deus sendo ministrada, irmãos. E se Deus não fizer a sua obra, se Deus não testificar a sua palavra, é apenas mais um discurso bonito, não é verdade? Então eu peço que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, que Ele me permita falar tudo aquilo que Ele tem colocado no meu coração para essa noite. Um dia aqui na escola bíblica eu vi a Esté falando algo interessante e eu guardei. Que ela disse que muitas vezes ali na correria do dia a dia, às vezes o convite vem em cima da hora e às vezes fica o que é que eu vou pregar, e a gente entende que a gente sabe fazer um esboço, não é verdade, Esté? A gente sabe como comunicar algo, mas ela também disse, se a gente se confiar apenas no que nós sabemos, vai dar errado. Nós temos sempre, mesmo consciente que Deus tem nos capacitado, que Deus tem, né, tido esse zelo, tem nos dado a condição de anunciar, e trepidez muitas vezes, mas se não for no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo, irmão, nós fracassamos naquilo pelo qual Ele nos chamou. Então, que eu tenho aprendido muito e aprendo, irmãos. Sempre que eu estou sentado ali, eu estou atento no que Deus está falando pela vida dos meus amados irmãos. Isso tem me dado o que? Maturidade para entender a vontade de Deus, e também ensinando, né, para que eu não venha cair, né, em algumas tentações, porque o inimigo é sagaz, irmãos. 2 Coríntios 2, né, versículo 11, Paulo vai dizer que não ignorava os ardis de Satanás. Então nós não podemos ignorar, irmãos. Tá, amém? É só uma introdução para quebrar assim, esse gelo, essa tensão, mas é verdade de Deus para mim e para a sua vida desde agora, tá bom? Eu peço, meus amados irmãos, que abram suas Bíblias em Isaías capítulo 5. Sou grato a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade. Agradeço as felicitações que me foi dada, né, no grupo de obreiros, aos irmãos que tiraram um tempo ali para nos felicitar. Eu desde já agradeço por cada felicitação. Sou muito grato a Deus por mais um círculo, e mais grato ainda que é mais um círculo na presença do Senhor. Isso me dá muita alegria, irmãos. 7 anos que eu tenho tido esse privilégio de completar um novo círculo na presença do Senhor. É infinitamente melhor do que todos os demais, irmãos. Pode estar certo disso. É muito prazeroso. Então, que nós possamos, nessa noite, estar alegre, né?
Romanos 12:15 diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então hoje nós estamos felizes e gratos a Deus por mais um ciclo, mas também nesse momento nós estamos tristes. Muitas vezes nós estamos chorando pela perda da nossa irmã. Então não é errado sentir tristeza. Nós sentimos tristeza pela dor dos nossos irmãos, mas ao mesmo tempo nos alegramos pelo privilégio e a graça que nós estamos tendo, dada por Deus, para nos alegrarmos juntos na comunhão essa noite, para receber do Senhor. Então que você possa se alegrar, embora você guarde aí a sua tristeza, né, por algo específico, mas que a alegria do Senhor seja a minha e a sua força essa noite, amém? Vamos pregar, né, irmãos? Para isso que nós viemos ouvir o Senhor pregar. Isaías capítulo 5, eu vou ler do 1 ao 7, algo que Deus falou no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: agora cantarei ao meu amado, um cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no horteiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vinhas escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos seus exércitos, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamou. Amém, irmãos? Palavra forte, palavra de Deus. Pai querido e amado, eu te louvo, eu te bendigo, Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio de mais um dia poder te servir, Pai. Sou grato por cada vida que aqui está, Pai. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Peço que o Senhor toque nos meus lábios nesse momento, Pai. Que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja, que eu jamais venha declarar nada de mim mesmo, Senhor. Faz a tua obra, que teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, de acrescentar tudo aquilo que Ele quiser, de mudar a pregação como teu filho que bem falou. Portanto, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Porque é a tua voz que nós queremos ouvir essa noite, Pai. Que nós venhamos sair daqui instruídos, Pai, na Tua palavra, Pai. E que tudo, Pai, seja feito para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu sou grato, Pai. Eu sou grato em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu peço que os irmãos fiquem atentos. Eu vou tentar ser o mais específico e direto possível naquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, algo que Deus falou nesse texto. Nós sabemos, irmão, que essa parábola, que se trata de uma parábola, e o título que vai ser dado aqui ela no seu prefácio, na sua epígrafe, é a parábola da vinha má. Esse texto, irmão, aqui vai falar de zelo da parte do Senhor, vai falar do cuidado da parte do Senhor, vai falar da provisão do Senhor, tudo dentro dessa parábola, mas também, irmãos, e o principal, creio eu, ele vai falar da expectativa do Senhor. Essa parábola se trata da expectativa mediante a um favor, a uma graça ali derramada sobre o povo de Israel. Então essa parábola aqui, ela por si só, ela faz uma analogia. Essa parábola em si só é uma analogia. No versículo 7 vai dizer que a vinha aqui, que está sendo aqui, né, usada como parábola, o versículo 7 vai dizer, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, se entende que é uma parábola. A vinha aqui se trata da casa de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido. A vinha é o povo. Então, que isso já fica na mente dos meus amados irmãos. Então, ele está fazendo uma analogia entre uma vinha, os cuidados que se tem com a vinha, e ele vai aplicar dentro desse próprio contexto da parábola.
E se tratando de uma analogia, e é o que Deus tem colocado para o meu coração essa noite, eu quero estender essa analogia, irmão, à igreja, a mim e a você. Eu quero estender essa analogia a mim e a você. Então, conforme eu for ministrando, conforme eu for expondo a palavra do Senhor, sempre que eu estiver falando algo em relação ao texto, eu aplicar você já tem isso em mente, eu estou fazendo analogia das verdades aqui na parábola, com verdades de Deus para a sua igreja e para mim e para a sua vida ainda hoje, ainda agora. Então, uma primeira coisa que o Senhor falou no meu coração dentro dessa analogia, é do seu zelo. Assim também como Deus teve zelo de Israel durante toda a história, o Senhor também tem zelo da sua igreja por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem tido zelo da sua igreja. Então aqui ele vai começar o texto falando que o Senhor da vinha, ele teve um grande cuidado. Qual o cuidado? De colocar essa vinha num lugar fertilíssimo, num lugar propício. E o que nós precisamos entender é que tudo o que poderia ter sido feito à vinha, Deus traz uma analogia que ele também fez para com Israel. Então, para você entender melhor o contexto do que está sendo falado aqui, a vinha, irmão, é o quê? Uma certa quantidade de videiras plantadas em um lugar, em um terreno específico. A vinha, irmão, ou a videira, por assim dizer, ela é posta em lugares ensolarados, porque a vinha ela gosta do sol, ela aprecia o sol, então ela tem que estar exposta a um sol bastante forte, a um sol escaldante. E também, irmãos, é necessário o quê? Que tenha uma boa drenagem. É necessário que para que uma videira ela venha produzir frutos bons, ela tenha o quê? Tenha que estar no lugar específico, um lugar bem preparado, onde haja uma boa drenagem, uma alimentação para a planta, ali onde faz ali o escoamento de água. Então aqui, precisa o quê? De um lugar favorável e bem específico. Eu pesquisei isso para mim não errar sobre a videira, porque meus amados irmãos venham ter um entendimento do que está sendo falado aqui. Precisa estar num lugar específico e favorável para o quê? Para o seu crescimento, para que ela venha o quê? Crescer sadia, gerar bons frutos. Então, irmãos, para crescer bem, precisa de um solo profundo, de uma boa drenagem, e para que esse fruto venha a ser bom verdadeiramente, ele leva de 3 a 5 anos, irmãos, para que a videira ela possa dar essa uvazinha que nós conhecemos, para que ela seja uma fruta doce, boa, ela necessita de 3 a 5 anos para ficar o quê? Com esse gosto bom, um bom fruto. Então tem todo um tempo, tem toda uma demanda, tem toda uma paciência e também tem um custo muito alto. É muito dinheiro para se manter uma via, para se colocar nesse lugar seguro. Ele precisava estar no lugar íngreme, é um lugar específico, irmãos. Não é qualquer lugar, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E é isso que o texto está tratando, que o Senhor da vinha, que é o nosso Senhor, ele que pegou Israel, aqui já fazendo analogia, fez tudo isso que o agricultor faz pela sua via, ele fez por Israel. Ele teve todo esse zelo, ele teve todo esse cuidado, irmãos. Ele teve toda essa paciência, irmão, com Israel. Então o texto vai dizer, irmãos, que o Senhor sachou aqui, irmão, é capinou assim o agricultor que vai cuidar desse terreno para plantar uma boa videira, para que produza bons frutos, ele tem todo esse zelo, irmãos, e nós sabemos o zelo que Deus teve por Israel, irmãos. Eu quero que você entenda que nós vamos aplicar isso no final. Eu quero que você entenda o zelo de Deus pelo povo que ele escolheu para ser seu, irmãos. Que ele foi lá no Egito com mão poderosa, diz a palavra do Senhor, e os tirou de lá. E os conduziu no deserto por 40 anos, irmãos. E proveu todas as suas necessidades. Cuidou, não deixou ter falta de nada, irmão. Lhe ensinou o temor, lhe ensinou a obediência. Então, esse cuidado Deus teve com o povo de Israel. Então, assim como
né? Agricultor, o amado aqui do texto, irmão, nós sabemos que é o Senhor. Assim como o agricultor tem todo esse zelo pelo campo que vai plantar a sua vinha, onde vai produzir um bom fruto, o Senhor também teve para com Israel. É isso que ele está dizendo, tirou todas as pedras. Isso Deus fez por Israel. Preparou todo o caminho, irmão. Essas pedras, esses capim que foi capinado, todo esse mal que traz dano à vinha, que não permite que ela seja o que? Frutífera, para aquilo pelo qual ela vai ser plantada, Deus fez para com Israel. Deus trouxe Israel, tirou do seu caminho todos os seus inimigos, cuidou, teve zelo, não deixou que eles fossem destruídos, não deixou que eles fossem envergonhados, preparou o coração dele durante 40 anos, tirou um povo escravo, transformou em uma grande nação, um exército poderoso, temido na terra. Deus fez tudo isso por essa nação. Deus cuidou dessa nação. Assim como Deus tem cuidado da sua igreja, eu vou já falar um pouco sobre isso. Eu quero que você entenda o zelo do qual o texto está falando, irmãos. É um zelo muito grande, irmãos. É um zelo muito grande para com o povo, é um amor muito dedicado. Só Deus faz essas coisas, irmãos. Só Deus tem esse cuidado. Só Deus tem todo esse tato, irmãos. Toda essa paciência. Toda essa paciência dedicada lá, lembre-se que eu estou fazendo a analogia do tempo lá, da parábola com a analogia da igreja, então eu vou estar aplicando aqui conforme a gente for ministrando. Toda essa paciência depositada lá para com Israel, também é depositada na igreja agora, na minha e na sua vida. Todo esse zelo, todo esse cuidado, Deus tem depositado na minha e na sua vida, assim como fez para com o povo de Israel. E assim como o Senhor diz no versículo 2, né, que sachou, limpou, fez todas essas grandes coisas por esse povo, e aí ele vai dizer que, no continuar da leitura bíblica, vai dizer, e plantou de vinhas escolhidas, ou seja, ele preparou todo o ambiente, conduziu esse povo, havia uma promessa de levá-lo a uma boa terra, a terra de Canaã, nós conhecemos a história, o povo já está instalado lá, e é justamente esse povo que foi escolhido por Deus, e ele está dizendo que agora plantou esse povo nesse lugar bom, nesse lugar fértil, nesse lugar da promessa que manava leite e mel, porque Deus cumpre as suas promessas, Deus é fiel para com a sua palavra, então Deus levou o povo e plantou, e ele vai dizer, e plantou de vinhas escolhidas, irmãos. Não é qualquer vinde. Vindes aqui é ramos, irmãos. Não é qualquer ramos. É ramos que para Deus, ramos preciosos. Ramos que foi cuidado. Ramos que deveriam estar o quê? Dando bons frutos. É isso que ele está falando. Esses ramos deveriam ter dado bons frutos. Fazendo uma pequena analogia com o que está lá em João 15... Nós estamos aqui, a igreja hoje, nós também estamos aqui inseridos, nós somos ramos também de uma videira, no qual é Cristo Jesus, irmãos. Assim como o povo de Israel era ramos lá, eu e você somos ramos hoje. Só que a diferença é que lá eles estavam ali, né, não produzindo aquilo para com que Deus tinha projetado para a vida deles. E eu vou já falar da expectativa de Deus para com esse povo. Hoje eu e você estamos inseridos na boa videira, irmãos. A videira verdadeira. Isso carrega um peso tão grande, irmãos. Se eu e você só entendermos que nós estamos nele, você já entende o privilégio e a graça que é derramada sobre a minha e a sua vida. É uma graça muito grande, irmãos. É um privilégio muito grande. E assim como o povo, né? Interessante, irmãos. E aqui eu continuo a pregação. Assim como o versículo 7 diz algo interessante, que vai dizer assim: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta dileta. Os homens de Judá são planta dileta, assim como os ramos, né? Assim como ramos que somos em Cristo Jesus, as vindes são os ramos, ou planta, no versículo 7, e vai dizer que essas plantas são diletas do Senhor. E eu fui saber o que é dileta. Dileto, irmãos,
quer dizer respeitável, quer dizer venerável e quer dizer desejável. Respeitável, venerável e desejável. Esse povo era um povo desejado do Senhor, irmão. Deus olhou para aquele povo, se compadeceu, viu o seu quebrantamento, a sua busca, o seu temor. Aí Deus o que? Respeitou a humildade daqueles homens naquele momento. Se tornou o que? Desejável e venerável. Deus venerou aqueles homens. E quando você fala de veneração, você pensa logo em idolatria. Mas deixa eu dizer algo para você essa noite. Veneração da parte de Deus não é a veneração dos homens por coisas. Não é a veneração de homens por outros homens, que fazem de homens ídolos. Não é, irmãos. A veneração do Senhor é muito além. A veneração do Senhor é o quê? É amor, é graça, é Ele olhar e sondar o coração e desejar aquele coração. Esse coração eu desejo. Esse coração realmente venero. Esse coração eu quero para mim. Porque Ele diz que procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor está trazendo à lembrança do seu povo nesse momento, por meio dessa palavra, de todo esse zelo, irmão, de todo esse amor. Se você como igreja nunca sentiu esse amor do Senhor, eu desejo e oro a Deus que você sinta Ele hoje, irmãos. Que você se sinta tocado por Deus de tal forma que você entenda o quanto você é amado por Deus, meu querido. Sentir isso, irmão, vai nos tornar pessoas gratas, fiéis, humildes, que esse é o intuito pelo qual nós somos chamados a ser um povo humildes diante de Deus, que entende o favor, que entende a graça, que entende o privilégio. Deus respeita, meu irmão, a sua igreja. Deus tem zelo pela sua igreja, eu creio nisso, irmãos. Prova disso, irmãos, que nós estamos aqui hoje. Deus tem tido zelo pela minha e pela sua vida. Homens veneram homens, irmãos. Faz de homens seus ídolos. Muitas vezes seu ponto de referência. E esquece de dar a referência principal àquele que é digno. E Deus está repreendendo esse povo. Ele está só dizendo, eu só amei. Eu só cuidei. Mas por algum motivo, e nós vamos já falar sobre isso, o povo tem facilidade de esquecer, irmão. Não é um privilégio daquele tempo não, e nem é um privilégio meu e seu. Isso é histórico, irmãos. O povo é esquecido, irmãos. Principalmente o povo de Deus. O povo de Deus se tornou o povo mais esquecido. Por quê? Porque se tornou, irmãos, ingrato para com Deus, mediante a todo o bem que Ele tem derramado sobre a vida de cada um. Quando Paulo fala lá em Filipenses 3:1, irmão, que não vos canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vós, porque toda a palavra do Senhor, irmãos, ela está sendo pregada continuamente. O que muda não é a revelação, é a iluminação, é o novo de Deus mediante aquela vontade que já é decretada, irmãos, para mim e para a sua vida. E Deus está falando. Deus vai falando esse povo. Ele também diz que Deus colocou, no decorrer do texto, ele vai dizer que plantou esse povo e não só plantou. Ele vai dizer assim, eu edifiquei uma torre, ou seja, eu coloquei uma torre. Torre fala de lugar de segurança, lugar de vigilância. Deus está dizendo, a minha vigilância estava sobre eles, irmãos. O cuidado de Deus estava sobre esse povo. E o mesmo cuidado que estava sobre Israel, permanece, não estava, permanece sobre a igreja hoje, irmãos. Deus tem cuidado da sua igreja, irmãos. Permanece sobre a igreja do Senhor o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Permanece sobre a igreja. O próprio Deus é o que nos vigia, irmão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor está sobre a sua igreja, está sobre o justo. Cuidado do Senhor permanece sobre as nossas vidas, irmãos. Você não pode duvidar disso. Você não pode perder isso no seu coração. Lembra do que o Eduardo tem pregado? Coração é a mente. Não esqueça disso, guarde isso. Abra um parênteses aqui para honrar meu irmão, que é uma bênção, verdade. Isso é uma bênção na minha vida, meu irmão. Que Deus continue te usando grandemente. Vigilância, Deus disse assim, ó, eu não só cuidei,
eu vigiei sobre vós, irmãos. Eu não permiti que as nações invadissem. Eu não permiti que fosse profanado enquanto vocês andavam em obediência. Escute isso, Deus não permitiu enquanto o povo estava em obediência e em temor. Enquanto o povo permanece fiel a Deus, a fidelidade dele também permanece, irmão, sobre quem é fiel. E Deus está trazendo isso à memória do povo, irmãos. E a minha, você hoje como a igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Assim, irmão, a graça de Deus permanece sobre a minha e a sua vida, não duvide disso. Vou correr um pouco, mas vou falar tudo que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Então essa graça continua sobre a sua igreja. Também diz que ele abriu um lagar, irmãos. Mesmo versículo 2, que eu estou falando, e abriu um lagar. Lagar, irmão, era ou é um grande tanque ou um tonel, onde vários homens ali se reuniam dentro daquele lugar, para o que? Pisar uvas juntos. Vidimar ali, pisar uva, ou seja, fala de um trabalho conjunto. Em prol de um benefício para o todo, irmãos. Deus providenciou um lugar para que o povo pudesse o quê? Trabalhar junto, irmãos, em unidade. E como eu falei que estou fazendo uma analogia, uma aplicação para a igreja de hoje, o lagar hoje, irmão, na minha e na sua vida, é a igreja do Senhor, irmãos. É onde o povo de Deus se reúne, irmão, para trabalhar em comunhão e união em prol de um bem comum. Qual é o bem comum? O crescimento do reino de Deus, irmãos. A pregação do evangelho, salvar vidas, edificar vidas, firmar vidas, fortalecer vidas. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Não é para algo social, irmãos, é para algo que edifica, é algo que eleve e glorifique o nome do Senhor. Deus preparou esse lugar para que nós juntos em unidade, irmão, venham trabalhar em prol do seu reino, irmãos. O evangelho tem que ser pregado para só então o Senhor voltar, e eu creio que o dia está perto, irmãos. Um cristão que não almeja a volta de Cristo, ele está deixando entrar algo errado no seu coração, irmãos. O desejo do cristão tem que ser Maranata. Maranata, irmãos. Esse é o desejo do coração do cristão, irmãos. É egoísmo? É não, irmãos. Deus nos ensinou a viver anelante, esperando, vigilante, aguardando, irmãos. Não é egoísmo, não. Nós oramos para que vidas venham ser salvas, nós oramos para que vidas venham ser transformadas, para que vidas cheguem ao entendimento de quem é Deus. Tenha um encontro verdadeiro e real, assim como eu e você, por graça e misericórdia, um dia tivemos. O nosso pensamento, a nossa vontade, o desejo do nosso coração é que vidas sejam salvas, irmãos. E esse lugar é para isso, irmão, é para nós trabalharmos juntos. Por isso que nós não aceitamos divisão no corpo de Cristo. E é por isso que muito nos entristece quando a gente vê igrejas divididas, irmãos. Não fomos chamados para andar em divisão, irmão, é uma visão só, não tem duas visões para o reino de Deus, é só cabeça, é um só corpo, é um só espírito, é um só Deus e ponto, irmãos. Um só pensamento, irmãos, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, anunciar as verdades de Deus. Esse é o pensamento da igreja. Esse é o pensamento da igreja, irmãos. Então hoje eu e você somos esse lugar preparado para que nós venhamos juntamente, irmão, trabalhar para o benefício de todo o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então do versículo 1 e 2, ele está falando desse zelo, desse cuidado e da provisão do Senhor. Foi isso que ele apresentou aqui nos primeiros 2 versículos. Um zelo, um cuidado, uma dedicação, um amor, uma provisão verdadeira. Ele tratou tudo isso, dentro de tudo que nós falamos aqui, irmão, essa noite até agora. Mas na parte B, irmão, vai falar de uma expectativa. Deus fez todas essas coisas, mas Deus diz o propósito pelo qual fez todas essas coisas. Deus tem uma expectativa, irmão, para o seu povo. Deus tem uma expectativa para a sua igreja, Deus tem uma expectativa para com a minha vida, para com a vida de cada um que aqui está. Gera-se em Deus, uma vez que Ele nos trata tão bem, Ele tem todo esse zelo, esse cuidado, Ele espera, irmão, que eu e você, assim como esperou Israel, uma
uma resposta, o quê? Que ele esperava bons frutos, representando a vida, mas em relação ao seu povo, que é o Israel de Deus, ele esperava o quê? Boas obras. Foi salvo, foi liberto, foi cuidado para que andasse em boas obras. Que boas obras, Francisco? Versículo 7 responde: juízo, justiça, ou seja, retidão diante de Deus, obediência diante de Deus, quebrantamento e humildade diante de Deus, para que o nome do Senhor fosse elevado em todas as nações, serviço de testemunho do Deus poderoso que ele serviu, irmãos. Há uma expectativa de Deus, irmão, em cada um de nós. Nós não somos chamados apenas, irmão, para, como nós estamos repetidamente falando, e não é uma crítica, mas simplesmente uma motivação. Nós não somos chamados para estarmos apenas sentados. Nós temos que entender o propósito pelo qual somos chamados, corresponder ao chamado de Deus e saber que Ele vai nos capacitar e Ele deseja muito nos usar na sua obra, irmão. O desejo de Deus é que nós geremos bons frutos. Não é qualquer fruto, é bons frutos. E qual seriam esses bons frutos? Justiça e juízo, irmão. É uma transformação, é uma mudança. É o ser nova criatura. É isso que Deus espera de mim e de você, assim como esperou do Israel. É isso que Deus espera da minha e da sua vida. Ele tem uma grande expectativa, irmãos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10... Efésios 2:10 vai dizer assim, ó: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, uma vez liberto e salvo, aplicando a igreja hoje, em Cristo Jesus, para que? Para boas obras. Ele tem uma expectativa que nós vivamos, irmãos, em resposta. Venha dar a Ele uma resposta que glorifique o nome dEle. Não é peso, irmão, não é intimação, não é uma obrigação. Ele está dizendo assim, é igual Jesus fala: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um convite, sempre foi um convite. Sempre foi um convite. Deus sempre foi muito verdadeiro no seu convite, muito leal. No mundo tereis aflições, lealdade, verdade da parte de Deus, misericórdia, graça e poder de Deus, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Deus é leal, Deus não mente, Deus não vai te trazer com mentiras. E tudo aquilo que está fora da palavra de Deus para te atrair é mentira, é engano. Se não está de acordo com a palavra de Deus, é engano. Se você vem com a motivação errada, é engano. Se você vem, né, pelas motivações que não é do agrado de Deus, nem é de acordo com a palavra de Deus, é engano de Satanás. E nós temos que falar isso. Nós temos que pregar a verdade da parte de Deus, irmãos. Deus tem uma expectativa em mim, em você sim. Jeremias 1,5, por favor, irmão. Ele diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí por profeta às nações. Antes de ser gerado, antes de nascer, já tinha um propósito, irmão, para que Jeremias viesse a cumprir. Já tinha um propósito de Deus para a vida dele. Existe uma expectativa de Deus em Jeremias, irmãos. E existe em mim e em você, irmãos. Há uma grande expectativa de Deus na sua igreja, porque Ele diz que tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, irmãos. Então a igreja tem uma grande responsabilidade. Há um grande chamado para a igreja, irmãos. Na última vez que aqui abriu o culto, eu comentei Efésios 5,14, se eu não estou enganado, que vai dizer: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Eu não anotei aqui, mas eu acho que é Efésios 5,14. Vai dizer: e Cristo te esclarecerá. É preciso nós despertarmos, entendermos ou buscar entendermos a vontade de Deus, para que Cristo venha esclarecer a mim e a você o que Ele deseja que nós façamos, irmãos. Por isso é que Ele se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se entre os mortos, Cristo o iluminará. Na minha versão, o esclarecerá. Mas a ideia, irmão, que uma vez despertados, buscando com vontade, lembra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, Jeremias 29,13, é dessa forma, irmãos. Se nós buscarmos, Cristo esclarecerá, falará da sua vontade,
falará da sua vontade. Está faltando nós clamarmos, está faltando nós desejarmos, eu estou falando nós, tá bom, irmão? Nós despertarmos, irmãos. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces, meus irmãos. É a palavra do Senhor. Há uma vontade, uma disposição, uma predisposição de Deus de anunciar coisas novas para a sua igreja. Mas nós precisamos despertar, irmãos. Despertar. Estamos nos acomodando, irmãos. Vendo uma vida medíocre, e medíocre não é uma ofensa não, irmãos. O pastor já explicou que várias vezes é uma vida mediana, é uma vida conformada. Estou aqui, daqui não quero passar, não quero me comprometer. É muito tempo gasto, é muita estabilidade, não quer se comprometer. Mas também eu não retrocedo e está tudo em paz. Não está tudo em paz não, irmãos. Fomos chamados, irmãos, para crescer na graça e no conhecimento. É crescimento, irmãos. Crescimento. Sede firmes, abundantes, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Crescimento. Crescimento, irmãos. Há uma expectativa de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Peça a Ele que Ele lhe mostre. Abrace, coloque a mão no arado, não olhe para trás, siga em frente. O que está à frente é infinitamente melhor. Paulo disse isso, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a soberania de Cristo Jesus. É infinitamente melhor o que está à nossa frente, irmãos. É infinitamente melhor. E há essa expectativa, e nós precisamos falar que Deus espera sim algo de você, espera uma resposta, espera sim, irmãos, que você venha viver em alinhamento com a vontade dEle, e venha viver os planos dEle na sua vida. Se você começar a viver os planos de Deus na sua vida, irmãos, eu ainda não cheguei nem no raso, eu já sou tão privilegiado, irmãos. É muito bom viver com Deus, é muito bom, irmãos. Então há uma expectativa de Deus, e agora eu vou entrar com alerta de tudo que foi falado, de toda a graça que é manifesta da parte de Deus, de toda a expectativa anunciada. Após tudo isso, Deus vem com alerta, vem com a palavra mais dura. Versículo 3 e 4, toda essa graça oferecida, Deus espera uma resposta, Deus espera ali um alinhamento, uma resposta positiva. Aí no versículo 3 e 4 ele diz assim: agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgais os pés entre mim e a vós. Deus está dizendo assim, ó, eu fiz tudo isso por vocês, agora eu pergunto a vocês, quem é o errado? Estou conjecturando, eu estou só aplicando o que está lá. Quem é o errado, eu ou vocês? Por quê? Porque ele vai dizer no decorrer que em vez de frutos bons, eles produziram frutos maus. E aqui é o X da questão. Houve toda uma expectativa. Ao invés de responder positivamente, o povo de Israel respondeu negativamente. Em vez de dar bons frutos, maus frutos. Idolatria, desobediência, distanciamento de Deus. Maus frutos. É isso que Israel fez. Mediante toda a graça e todo o favor e todo o cuidado, Israel simplesmente rejeitou, preferiu viver segundo as suas vontades, seus desejos. Dá para aplicar a igreja hoje, irmãos? É retórica, irmão, não precisa responder não. Eu digo a você, irmão, que nós vivemos isso como se fosse agora, irmão. Parte da igreja, irmãos, infelizmente, não a igreja verdadeira permanece fiel, amém, irmão? Mas a igreja que se diz igreja, vivendo segundo seus desejos, foram chamados para viver de maneira diferente, preferem viver da mesma forma pelo qual Deus lutou para arrancá-las de lá. Em vez de prosseguir, retrocedem. Aí Deus está dizendo, julgai entre mim e vós. Aí no versículo 4, que pesou mais ainda o meu coração, irmãos. Enquanto eu estava meditando essa palavra agora à tarde, pesou, irmão. Porque Deus diz assim, ó, que mais se podia fazer ainda me havia, que eu não lhe tenha feito? Eu fiz tudo isso, todos os planos e propósitos foi para que vocês estivessem bem, tirei tudo que desagrada, preparei um lugar perfeito, tinha tudo para produzir bons frutos, produziu frutos maus,
O que é que eu ainda não fiz? Vocês acham que ainda falta algo para me fazer? Aplique a sua vida hoje, olhando tudo que Deus já tem feito na sua vida. O que é que você e eu pensamos que Deus ainda tem a obrigação de fazer na minha e na sua vida, meu irmão? Digo a você, irmãos, nada. Ele fez tudo, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, irmãos. Tem obrigação nenhuma para comigo, para você. Tudo é graça, irmão. Tudo é graça, tudo é favor, irmão. Não perca isso no seu coração, não. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está aqui, irmão, é para mim e você ser ensinado. E é por isso que eu estou feliz que hoje no culto de doutrina a igreja tem bastante gente, irmãos. Isso nos alegra. Isso me alegra muito o coração, irmãos. O que é que você acha, irmão, que Deus vai ter que fazer? Julgar entre mim e vós. É uma pergunta, né, irmão? Eu gosto muito, sabe de quê, irmão? Porque tem uma parte da igreja que dá culpa a Deus por muitas coisas. Acha que Deus é culpado por males. Não, Deus é culpado porque Ele não quer que eu me divirta. Não, Deus é muito carrasco que não quer que eu faça isso. Aí vai culpando Deus. E vai culpando Deus. Aí lá em Lamentações 3:39, eu acho interessante que Deus diz assim, é 3:39, eu não anotei não, acho que é 3:39, que vai dizer assim, do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Pronto, do que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados, irmãos. O que é que ele está dizendo? Em vez de me culpar, se avalie. Você tomou uma decisão sem me consultar, deu errado, você me culpa, se avalie. Você se afastou, está tudo dando errado, está tudo bagunçado, você quer me culpar? Se avalie, queixe dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas, das suas próprias atitudes. Paremos de culpar a Deus pelo que nos acontece de errado, irmãos. A vontade de Deus é perfeita, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É muita misericórdia, é muita graça. Eu vejo toda essa graça manifestada lá, aplicada à igreja hoje. É muita graça, irmãos. É muito favor de Deus na vida da sua igreja, no meio do seu povo. Foi lá e é agora, porque Deus continua imutável, irmão. Continua misericordioso, fiel. Vieram maus frutos. O que mais? O que mais faltaria fazer? Aí ele continua o versículo 4 diz assim. É interessante que quando ele faz essa pergunta, dá um silêncio. Por quê? Porque diante de todo o bem, não há resposta, irmão. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Não é assim que a palavra diz? Aí não tem resposta, aí ele vai dizer assim, já numa afirmação. E como esperando eu, como quem diz, já que vocês vão ficar calados e eu estou certo, então como é que eu esperei coisas boas e vieram coisas mais? E aí o povo ficou em silêncio. Por quê? Porque realmente, diante de tudo que Deus fez e faz, irmãos, só nos resta nos calar, irmãos. A melhor atitude do homem e da mulher de Deus é se calar diante de Deus e apenas adorá-lo, irmão. Apenas adorá-lo, porque Ele é digno, irmão, de honra, glória e louvor. Ele é digno. Aí nós vamos entrar na consequência, porque toda desobediência gera uma consequência, toda causa tem um efeito, irmão. Toda causa tem um efeito. Versículo 5 e 6 diz assim. Glórias a Deus, Senhor. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, misericórdia, Senhor, torná-la-ei em deserto, não seja, versículo 6, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então o cuidado do Senhor se afastou, irmãos, o zelo do Senhor se afastou, a misericórdia do Senhor se afastou. Sabemos que essa profecia, através dessa parábola, se cumpriu. Israel foi invadida, foi levada para a Babilônia. Isaías profetizou isso, falando com Ezequias, nós sabemos disso. Tudo se cumpriu, irmãos.
veio juízo por conta da desobediência. A desobediência, assim como trazia juízo lá e justiça, traz hoje também, irmãos. Traz hoje também. Romanos 11, 22 vai dizer: considerai o amor e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram, bondade, né, e justiça para os que permanecer na justiça. Continua justo o Senhor. Então o Senhor tirou todo o seu cuidado, não será poldado, irmãos. A polda é feita, irmãos, em umas plantas, por quê? Porque tira ali as partes mortas, as partes infrutíferas, as partes que traz dano, e Deus está dizendo: vocês querem viver assim? Pois vai ficar assim. Se afastou o cuidado de Deus, irmãos. Como é triste, irmãos, as pessoas, de um modo geral falando, que já teve um encontro com o Senhor, esquecer do bem que o Senhor fez e de repente se afastar, permanecer nos seus erros, porque simplesmente optaram por assim viver, e começa tudo a dar errado, porque diz que vai gerar espinhos e abrolhos, danos, coisas infrutíferas, coisas danosas sobrevêm sobre a vida daqueles que saem. Nós sabemos disso, irmãos, nós sabemos disso. E eu vou correr porque tenho que terminar, irmão, mas eu oro a Deus que essa palavra esteja entrando no seu coração. Tirarei a minha cerca, derrubarei os muros. Porque Ele vai tirar a cerca? Porque a cerca estava lá, irmãos. A proteção estava lá. A vigilância estava lá. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, vai dizer que Satanás ali se queixou a Deus. Quando Deus fala de Jó, homem reto, íntegro, que desviava-se do mal. Aí a acusação de Satanás é: também o Senhor cerca ele, cerca a casa dele, cerca os bens dele, o Senhor cerca tudo quanto tem. Por quê? Porque o Senhor cerca, irmão, quem agrada a Ele. O Senhor cuida da sua igreja, cuida da minha vida, da sua vida. Se eu e você andar em retidão com o Senhor, Ele nos guarda, irmão. O diabo está em derredor, ele não vai entrar, irmãos. Ele está só em derredor. Está querendo assustar a igreja, está ameaçando a igreja, mas deixa eu dizer algo para você, irmão: não prevalecerá contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, irmão. Está guardado em Deus, meu irmão. Está guardado em Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio verdadeiramente nisso. Nunca foi o agricultor o culpado, irmãos. O agricultor sempre zelou, o agricultor que é Deus, sempre foi cuidadoso, foi amoroso. Nunca foi ele o culpado. Mas a vinha de alguma forma se desviou, desejou se desviar. Assim como o agricultor cuidou lá, fez todo o preparativo para que desse bons frutos, o agricultor lá de João 15, que é o nosso Senhor, Jesus vai dizer: ó, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, então o culpado nunca foi o agricultor. Sempre foi o ser humano que não correspondeu, irmão, verdadeiramente com Deus. Não culpemos a Deus. Deixa eu dizer algo para você essa noite, irmãos. Você está plantado em Deus, irmãos. Ele diz que nós somos ramos dele, irmãos. Somos ramos nele, irmãos. Colossenses 1:27 vai dizer que Cristo em vós, esperança da glória, irmãos. Cristo em nós, esperança da glória. Guarde isso no seu coração. Viva uma vida que glorifica o nome do Senhor. Viva uma vida que glorifica o nome do Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Não desprezemos, irmão. Não podemos abusar do favor de Deus, assim como Israel abusou, e aqui eu aplico e acabo. Eles abusaram da bondade, da fidelidade, do amor de Deus. E aí a presença do Senhor se afastou, o cuidado de Deus se afastou, o zelo de Deus se afastou. Não podemos, irmão, cometer o mesmo erro. É por isso que lá em Romanos 11, versículo 21, vai dizer que Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a vós, caso que permaneça em justiça. Então, assim como Deus não poupou lá, se nós desviarmos da vontade do Senhor, também não haverá, irmão, cafuné na minha, na sua cabeça, não, irmãos. É o mesmo Deus, guarde isso, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Não existe um Deus mau e agora existe um Deus bom, não. É o mesmo Deus, irmãos. Então guarde isso no seu coração essa noite. Seja fiel a Ele, irmãos. Ele só lhe fez o bem.
Ele só quer lhe fazer mais bem ainda. Ele lhe ama, Ele lhe guarda, Ele cuida, Ele zela pela sua vida. Se mantenha fiel a Deus, irmãos. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Pastor Flávio.